É desejo de Jesus e é desejo dos apóstolos que nós estejamos congregados, reunidos embaixo de um templo de argamassa, sim. Onde? Tá bom, cara. Eu confio na palavra do Senhor, porque o Senhor é um homem já de cabeça branca. O Senhor não tá ganhando nada, não tem interesse nenhum em mentir pra nós, né, amado? Tá aí de livre e espontânea vontade. Faça só o seguinte, meu amado. Mostra. Em homenagem ao irmão que é carioca. Mostra na Escritura. Mostra na Escritura. E nós vamos. Né, amada? Sim. Nós vamos aí concordar. De Hebreus, Tem outro melhor não, irmão? Você já tá tacando descrédito capítulo já. 10, Você verso já fez tanto 25. vídeo. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Tadinho do meu amado. Vamos ler tudo, que essa passagem é muito bonita. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Entendi, minha vida. Irmãos, vamos ler aqui a Escritura. Você vai ler junto comigo. Eu quero que a Amadinha abre bem ali o vídeo pra gente ler inteirinho. Não, naquele outro ali que abre, que parece todo. Vê aí, minha vida. Não sei qual é. Vai tocando aí que a hora aparece. Esse aí mesmo, tá bom? Aí você tem que crescer mais. Tá bom. Aí vou crescer ela aqui, né, minha vida? Aí, né? Isso, aí. Ficou bom. Acho que dá até pra botar ela aqui toda aqui e crescer aí, né? Ficou melhor ainda. Tá bom. Irmãos, deixa eu falar aqui pro irmão Carlos, antes de eu ir pra essa daí, é o 5 aqui, já até vi qual é. Irmão Carlos, meu amado, deixa eu falar uma coisa pro senhor, meu amado. O processo religioso liberou a Bíblia porque eles criaram o curso de teologia. E o curso de teologia segmentou a Bíblia em capítulo e versículo. Então o senhor lê um pedacinho achando que está falando ali do mesmo que ensinaram para o senhor, irmão Carlos. Mas não é o mesmo que ensinaram para o senhor. Eles fragmentaram a Escritura em capítulo e versículo recentemente, há séculos atrás, poucos séculos atrás, para que ficasse fácil ocultar a verdade. E aí a pessoa agora, quando vai procurar saber de um assunto, só vai num capítulo ou no versículo, irmão Carlos. E aí se atrapalha todo e passaria até vergonha na frente dos outros. Se acaso alguém tiver aqui, como Rubens e Elaine agora, tiver com a alma aflorada e fazer passar vergonha. E eu falo perante o Pai que eu não engano o Pai, eu vou enganar as pessoas. Eu amo fazer pastor religioso passar vergonha, mano. Cão guloso, amo. A minha alma regozija com isso. Tá errado, tá certo? É pecado, não sei, não é ou não é, mas é verdade. Mas irmão enganado, eu fico com dor, amado. Entende? Irmão que está enganado, como é o caso do irmão Carlos, eu fico com dor. Sabe? Uma coisa da alma mesmo. Terrível. Então não é o caso com o irmão Carlos de jeito nenhum. Mas quando é cão guloso, eu gostaria de botar eles na frente de um público gigante no estádio de futebol e fazer eles passar a maior vergonha possível. Entende, amado? Por que isso? Vai dar o que isso? Vai dar em nada, não vai resolver nada. Como diria meu sobrinho Gonçalo, não vai fazer avançar em nada. Mas é um desejo da alma que eu sei lá o que é isso. Eu tenho que controlar isso. Mas não é o caso aqui nem com o irmão Carlos. Entendi. Vamos ler o texto então, mano. Vamos começar aí no 10 mesmo de Hebreus. Isso. Porque tendo a lei, tá falando de quê? Lei de Moisés. Passado. Porque tendo a lei, você vê que não vai falar hora nenhuma sobre questão de igreja, de denominação, de congregação. Vamos lá. Porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. A lei não pode aperfeiçoar o que a eles se chega. A lei é negativa. Lei de Moisés. De outra maneira, se a lei fosse positiva, teria deixado de se oferecer, porque purificando uma vez o ministrante, nunca mais teriam consciência de pecado. A lei, se fosse certa, uma vez só que fizesse, ficaria resolvido. Sim. Entende, amado? Entendi. Então, não é uma coisa que era correta. Por quê? Porque todo ano tinha que se fazer os mesmos sacrifícios. Sim. Então, ela não resolveu. Não. Então, Paulo não está falando de congregação, de igreja, da denominação do Macedo, da denominação do Valdomiro, de igreja evangélica, de igreja religiosa. Ele não está falando de nada do contexto do cristianismo. Ele está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés, ela nunca pelos mesmos sacrifícios, pode botar, Mara, que continuamente se oferece a cada ano, pôde aperfeiçoar ao que elas se chegam. De outra maneira, teria deixado de oferecer. Por quê? Porque purificados uma vez,
os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. É uma coisa simples. Paulo está falando que a lei de Moisés, ela não era perfeita como a graça que há no Salvador. Aí ele fala, nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz lembrança dos pecados, porque é impossível que sangue de touro, sangue de bode, tire os pecados. Paulo está falando mal da lei de Moisés, ou vamos dizer, da aliança anterior, para depois falar bem da aliança atual. Vamos ver, vamos continuar vendo isso. Ó. Por isso, até ali, Paulo falou mal da lei. Agora, ele vai falar bem da graça. Ó. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos, obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? É que a pessoa fique nesses termos de sacrifício todo ano, de coisas que nunca vão a lugar nenhum, ou uma vez por todas que o seu filho fizesse o plano perfeito da redenção. Aí ele vai, como diz acima, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Vê que ele está falando aspectos negativos da lei. Então disse, eis que venho para fazer, ó Criador, a tua vontade. Tira o primeiro, tira, estabelece o segundo. Olha, fala do primeiro e do segundo. Qual o primeiro? O primeiro é a lei de Moisés, a aliança anterior. Qual o segundo? A aliança atual. Observe, meu amado que está assistindo, bote a tua mente racional para trabalhar e veja, está falando aqui de igreja evangélica? Aqui está falando alguma hora de deixar a congregação religiosa? Aqui está falando alguma hora de ser evangélico do cristianismo ou de qualquer religião e tratando deste assunto envolvendo denominações evangélicas que você tão bem conhece e tanto ouve falar tantas vezes na sua cabeça. Mas neste texto, você até agora ouviu falar desse mesmo assunto? Ou o assunto que está aqui é totalmente outro? Ou o assunto que está na Escritura é lei de Moisés, mandamento anterior, em relação ao mandamento atual, a graça. O que você está lendo na Escritura? O Rubens é alguém que está aqui te enganando? Ou o Rubens é alguém que está aqui te mostrando que na Escritura, Paulo, ou o escritor de Hebreus, seja quem for, está falando as verdades da lei de Moisés, que são negativas, perante as verdades da nova aliança, que são positivas. O que está ocorrendo aqui? Pode vir, minha rica. Acaso não é isso? Acaso não é a carta a Hebreus defendendo que o sacrifício do Salvador foi perfeito e que o mandamento anterior, regido, neste caso eu vou colocar aqui, não está no texto, mas está em outros, regido por santuário terrestre e prática de culto divino, era imperfeito? Então ele continua, vê se não é isso que está aqui. Então disse, eis que venho para fazer, ó Criador, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro concerto, estabelece o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pelas obras do corpo do Salvador, feito uma vez. Uma vez só o Salvador fez e foi perfeito. Isso é maravilhoso, isso é positivo. É isso que Paulo está defendendo em detrimento do que não presta. O mandamento anterior que não serviu para nós de coisa alguma. Aí ele continua, ó. Assim, na lei antiga, no passado, ó, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Mas, agora é mais ao contrário, né? Mais ao contrário, olha aqui. Mas, porém, outro sim, de outra forma, não é isso? Mas, havendo o Salvador oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o Salvador, está sentado à destra do Criador. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos, quem são eles, hein? Sejam postos por descabelo de seus pés. Esperando, está lá esperando por nós. Eu não vou entrar no assunto aqui agora para não fugir do outro. Entendi. Mas isso aqui dá para a gente falar muita coisa. Dá. Porque com uma só oração, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu tenho que me aperfeiçoar mais sendo crente. Daria para falar muita coisa aqui, mas não vou falar. Só quero mostrar para você, e você vai ver, que a carta aos Hebreus está falando que o mandamento anterior era deficitário, não era perfeito, era fraco,
e houve necessidade de uma nova aliança. Você que ouve alguém pregando isso aqui do jeito que está escrito, ou vai lendo, você vê falar aqui em congregação de igreja religiosa protestante? Ainda mais de Constantino. De Constantino para cá, de denominação, de protestantismo, de batista, de assembleia, de deixar de frequentar o clero religioso protestante? Você está vendo isso nesse contexto alguma hora? Hora nenhuma, meu amado. Aqui está falando da lei antiga de Israel, que era praticada e que não aperfeiçoava nada, com relação à lei nova, que não é só de Israel, mas é de todo mundo, inclusive nós, que é o favor imerecido, a benevolência pura, perfeita, na qual nós somos totalmente santificados e não há necessidade que nos santifiquemos mais. Não. Isso é tudo mentira que eles falam. Agora vamos. E também o Espírito. Aí vem, ó, porque com uma só oblação, uma vez só que ele se sacrificou, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito nos santifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Criador. Porém, minhas leis, agora, nos corações. Escreverei no espírito, no entendimento. Acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, meus irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Salvador, pelo novo e vivo caminho, que ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, pela carne do Salvador que se rasgou por nós. E tendo um grande sacerdote sobre a casa do Criador, é o Salvador o sacerdote. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza, de certeza de fé, tendo corações purificados da má consciência e corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros, para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. Consideremos uns aos outros para que nos estimulemos ao amor e às boas obras. É continuar na graça que o Salvador. Crescer em graça é crescer no amor uns pelos outros. Porque o mundo foi amado de tal maneira que o Criador deu seu único filho. Então ele fala, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e boas obras, não deixando a nossa congregação que o Salvador nos congregou, de nos estimular em amor, na graça. Não deixar a graça para voltar à lei de Moisés. Olha ali, não deixando aqui, amado, vai lá. Aqui, ó. Consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Boas obras é ajudar quem precisa. Não deixando a nossa congregação, é a nossa, não é uma das nossas, não. Nós só temos uma que o Salvador nos colocou nela, é a graça. E como é costume de alguns que volta para a lei de Moisés. Antes a demonstrando uns aos outros, e tanto mais quando vezes que venha se aproximando aquele dia. Por quê? Por quê, amada? É isso que eu queria que esses caras explicassem. Por quê? Vamos lá, por quê, amada? Vamos lá. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quer voltar para a lei de Moisés? A lei de Moisés é isso aí, ó. Ele coloca, o certo é esse, o errado é esse. O certo é ficar na sua congregação, que você foi colocado pelo sangue do Salvador. A graça. E não voltar para a lei de Moisés, porque pela lei de Moisés você morre sem perdão. E você não tem como sacrificar de novo o Salvador por você. Falou alguma hora aqui de igreja evangélica? Falou de que você é membro de uma igreja que tem um pastor e agora você não pode sair dessa igreja e largar seu pastor? Que é o modelo que está aí? Você que está aqui, lê o texto hoje, amado, e lê 1000 vezes. Você vê aqui o que é dito pelos protestantes, que não pode largar a congregação, a igreja evangélica? Ou você vê aqui que não pode largar a graça, o favor é merecido, onde nós não precisamos fazer mais nada para o Criador, para voltar a fazer os rudes sacrifícios da lei? Cantar para Deus, louvar a Deus, fazer sacrifícios para Deus, fazer liturgias para Deus, participar de um santuário terrestre de práticas de culto divino. Com um sacerdote. Com um sacerdote ali ministrando. Quando você vai para esses lugares, lá tem um sacerdote ministrando. Sacerdote. É a modelo antigo. A Escritura diz para você não ir para isso, porque você não tem como crucificar de novo o Salvador para você. Mas que você estimule aos outros a fazer o quê? O que você pode fazer? Boas obras. De amor por quem precisa. Independente da pessoa ser crente ou não ser, ou ser qualquer coisa ou não ser nada. O Salvador amou foi o mundo, não foi os crentes de tal maneira.
É, no mundo. Tá aqui, amadinha. Tá bom, minha vida. Foi até bom, minha amadinha, dar uma paradinha, porque eu fico muito assim, com a alma muito exaltada, sabe, amada? E a nossa alma se exalta, às vezes a gente fica triste, às vezes fica alegre, às vezes a gente fica emotivo, né? Sim. Então, amadinha, só recapitular aqui no Hebreus e dizer assim, olha aqui. Aqui é uma preocupação muito grande do autor com relação à nossa vida cotidiana. Se nós devemos fazer algum preceito para Deus ou não devemos. Então ele começa, ó, dizendo que a lei, aquilo que tem lá, é sombra, não é realidade, não é para fazer aquilo. Sim. Tá vendo? Sim. Então ele explica por quê. Ele fala que ali haviam sacrifícios, coisas que se fazia para Deus e que precisava de um sacerdote, mas que nada aperfeiçoaram. Não adiantava de Porque nada. se tivesse aperfeiçoado de outra maneira, parariam de oferecer esses preceitos. É tipo assim, se ir na igreja resolvesse para mim, eu ia uma vez, estava resolvido. Sim. Entende, amada? Por que tem que ir sempre? Você tem que ir sempre. Então é a mesma coisa. De outra maneira, teria deixado de se oferecer. Porque uma vez feito, estaria perfeito. Estaria. Agora ele fala que alguém fez isso. Aí vem um aspecto positivo da coisa. Sim. Muda, por favor, minha vida. Ele diz, ó. Agora, porém, entrando no Santo dos Santos, ó. Porque, cadê? Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Entendeu? Preparou um corpo para ele. Sim. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então diz: eis que venho. No princípio do livro está escrito: seja feita a sua vontade. Aí diz: como diz acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem agradaram. Aí fica repetindo, né? Vem, tira o primeiro. Tira, amada. Tira da nossa vida, tira Sim. de tudo. De tudo, é. De tudo essas práticas. Para Tira estabelecer o todas segundo. Aqui não está falando assim: se você for membro da igreja do Joaquim, não pule para a igreja do Manuel. Não. Não deixe vossa congregação. Não está escrito isso. Não. Não toca nesse assunto. Isso não Não existe na escritura, esse modelo. Aqui fala para nós não voltarmos a fazer obras para se chegar a Deus. Sim. Não praticar nada que nos leva a Deus, porque o que nos leva a Deus é o sangue do Salvador. E o sangue dele já nos levou. É, já. Na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de quem? Do Salvador. Feito quantas vezes? Uma vez só. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Isso é lei de Moisés. E o que Isso esses é homens prática fazem todos terrena. os É dias? isso. Todos os dias a pessoa vai na igreja e ontem eu estava na minha mãe, eu vi uma mulher lá, uma moça, né, dando testemunho. Ela ia para todas as igrejas e voltava vazia. Uhum. Aí ela encontrou essa aqui e tal, quer dizer que vai todos os dias para encher de alguma pra coisa, encher. volta, aí É. tem que ter a necessidade de ir É. sempre. É por isso que está aqui, amado. Então hoje você vê que eles chamam as pessoas para fazer isso que o livro de Hebreus está dizendo para não fazer. Ainda vão justificar fazer o que não é para fazer usando um texto que melhor exemplifica isso. Sim. Não deixe a congregação que o Salvador colocou vocês, que é o corpo dele corpo quando ele dele. morreu. Sim. Aqui está falando da morte dele, do sangue dele. Não está falando de Lutero, que instituiu um clero religioso. Não, eles Nem não congregou nele. Constantino. Não. O Salvador congregou a gente num só corpo, o corpo dele. Oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Não é a religião, é o corpo do Salvador. Isso é muito claro, o texto inteiro é muito claro. Nós somos esse corpo, meu amado, preparado, entende? Então, nós não temos que ir para denominação nenhuma. É o contrário, que está aqui dizendo para não fazer isso. Olha aqui, ó. Havendo oferecido para sempre o único sacrifício, está sentado à direita de Deus. Daqui em diante, esperando e tal. Isso que eu não vou entrar agora, se eu vou querer comentar isso aqui, não vou comentar agora. Isso aqui é muito sério, É verdade. mas não vou comentar agora. Aí vem, porque é outro assunto. Aí vem. Quando ele vem falando aqui para que as coisas do santuário terrestre, prática de culto divino, que é o que ocorria antigamente, que ocorre hoje, mas não deveria ocorrer, Sim. mas que ocorria antigamente é negativo, ele vai falar que a graça é positivo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue do Salvador. O que é ousadia para entrar no santuário? Você não precisa de outro homem, meu amado. Ele é o sacerdote. Mas você não precisa de outro homem, não é para saber, não. É para viver isso. viver. Você não precisa de outro homem. Porque como Paulo está dizendo aí, daquelas práticas físicas, terrenas, com sacerdócio, tudo aquilo que está escrito acima para que o Salvador veio, aboliu, acabou com tudo isso, que ele é o sacrifício perfeito. É. Agora dizendo para o Salvador que a gente, depois da graça, tem que fazer isso de novo. Não tem como Não fazer tem voltar como, aos né? rudimentos Tornar da ter fé. outro homem, tudo bem. Agora a diferença é que tem um Salvador só para saber, mas não é para Os viver rudimentos isso, da é para lei, saber, mas né, ter um outro homem como sacerdote. E até se não foi Paulo que escreveu, o problema é que de quem não sim, foi. eu Porque o falei pessoal Paulo, mas usa não isso para dizer, eles
não sabem nada, não foi nem Paulo que escreveu. Eu quero saber quem escreveu, eu quero saber o que está escrito. Está escrito. Eu vou me utilizar do que está escrito aqui. E eu creio. Pelo novo e vivo caminho. Esse é vivo, amado. É novo, é vivo. Sim. Que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Qual é o caminho, amado? É o Salvador, não é pela religião, é pelo Salvador. E tendo um grande sacerdote sobre a casa do Criador. Qual casa? A igreja? Não. Nós, amada. Nós. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Ó, inteira certeza. Tendo corações purificados da má consciência. O que é um coração purificado da má consciência? É saber o que eles ensinaram que é tudo mentira. Corpo lavado com a palavra, com o Salvador, que é água limpa. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, deles fluirão rios de água viva. É esse que é a lavagem. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. A esperança é única, é a vida eterna. Nesses lugares a esperança é qualquer coisa que você quiser. Basta falar que você vai querer uma casa, que a esperança é essa. Porque fiel é o que prometeu. Quem prometeu? Quem prometeu foi o Salvador e não foi nada para a sua casa. Nada para os seus bens materiais. Foi a vida eterna. Então, amado, consideremos uns aos outros. Para quê? Para estimularmos ao amor, às boas obras. Esses homens te estimulam a ficar cantando para Deus, que é o que está condenando aqui. Não deixando a nossa. Não é cada um a sua, não. Ou as suas, não. É a nossa. Qual é a nossa congregação? O nosso ajuntamento. É o ajuntamento que o Criador morreu, o Salvador morreu. E ajuntou todos em um só corpo. A saber, o corpo dele, que ele é a cabeça. Sim. Nós, que somos muitos, mas somos todos membros uns dos outros, um para ajudar os outros. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se voltar para a lei de Moisés, amado, olha lá, quebrantando alguém a lei de Moisés, não volta para a lei de Moisés, não, porque da lei de Moisés, se alguém quebrantar ela, morre sem misericórdia pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Bota lá, amadinha, que não está aparecendo aí, por favor. Aí, ó. Aí ele fala agora, ó, que coisa triste, ó. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor. Aquele de quanto maior castigo cuidei julgar vós. O que você pensa que é um castigo pior? Tá certo? Sim. É esse que vai ser merecedor, aquele que pisar o Filho do Salvador e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Sim. O que é isso, amada? É a pessoa que diz assim, o Salvador morreu por mim? Morreu. Eu paguei quanto? Nada. E o que eu vou ter que pagar agora a Deus? Ah, mas Deus não vai receber dinheiro? Não, esses lugares recebem até dinheiro. É mais grave. Mas mesmo quando você paga ele cantando para ele, ou louvor, ou indo na igreja, você está pagando, meu amado. É isso que está falando para não fazer. Que era isso que se fazia antigamente. Pagava ele com animal. Ó, eu pequei e vou dar esse animal para sacrificar no meu lugar. Olha, eu vou fazer preceitos religiosos, prática de culto divino, num santuário terrestre, que era a igreja, que era o templo, que era qualquer merda daquela. Né, amada? Que não serviu. Paulo falou, e Hebreus também fala contra aquelas coisas. Então aqui o texto, hora nenhuma, está dizendo assim, congregação do Valdemiro, congregação da Batista, para não deixar uma congregação dessa, como eles falam que o texto está dizendo. O texto aqui é totalmente contra o processo religioso. É a favor da verdade, meu amado. O irmão Carlos já está meio velho, tadinho. Eu acho que a cabeça dele não para mais para retroagir e pensar na verdade. Espero no Espírito do Pai que ele tenha oportunidade. Sim. Mas você que é jovem, sabe raciocinar, meu amado. Que tem os neurônios ainda tá completos na tua cabeça. Você pode ver o que está escrito. A Bíblia foi um meio tecnológico, a Escritura, um meio tecnológico de manter a palavra para você entender hoje. Não é uma coisa mágica que eles fizeram dela, é uma coisa mágica. Ela é mágica para na hora que ela falar a verdade, eles dizer que a letra mata, que a revelação é mais forte. Tudo história deles. A Escritura é um meio tecnológico que houve para perpetuar a escrita do que foi a palavra do Criador imposta ali com letras pelos homens que ele dotou para isso, né, amado? É verdade. Então nós temos sim, amado, que ver na Escritura e que está nela seja o homem mentiroso e verdadeiro que está escrito segundo o que está escrito. Deixar até isso escrito para nós, para a gente não confundir. Seja o homem mentiroso, verdadeiro que está escrito segundo o que está escrito. Seja o homem verdadeiro e mentiroso, Deus verdadeiro e mentiroso, homem segundo o quê? Está bem claro, segundo o que está escrito. Então é segundo o que está escrito. E está escrito aí, ó, coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Porque vai pecar, pecou. Ele já mandou o filho dele, mandou. Já salvou, mas não quer. E agora caiu na mão do Deus vivo. Sim. Tá ferrado. Isso é cair na mão do Deus vivo. Igual você estava falando aí, né? A pessoa que... Eu penso até que o irmão Carlos, se ele parar para ler, né?
né? O Espírito do Criador pode todas as coisas. Mas, assim, o texto, esse de Hebreus, né? Hebreus 10, ele é claro que fala da graça do Salvador contra a lei, não é isso? Né? Mesmo que esses homens vão usar essas passagens como eles têm usado a vida toda para dar respaldo para a existência da denominação. O que não existe. Não existe. Né? Então é a pessoa pegar a sua Bíblia, é o que tem, né? Pegar a Bíblia e acompanhar a leitura todinha. Todinha, toda, meu amado. Não precisa nem começar no capítulo 10, começa antes. Você tem que ler a Escritura, mas sem ser assim fragmentada. Eles fragmentaram para isso, que eles deram um novo entendimento. E agora, toda vez que a pessoa vai passar por aquele texto, só vai ter um entendimento novo que eles deram. Entende o processo religioso? Então é por isso que o irmão Carlos caiu nessa armadilha, nessa cilada, de se expor a ponto de que se aqui do outro lado tem pessoas más, estaria expondo ele agora a passar ridículo, por defender uma coisa tão ridícula como essa. Né, amada? Que está claro ali que é outra coisa. Mas ele não passa ridículo nas nossas mãos. Porque se o irmão Paulo, o irmão Carlos passasse ridículo na minha mão, eu me sentiria como eu mesmo, passando ridículo na mão de outros há tempos atrás. E eu não gostaria. Então também não faço com o meu semelhante, com o meu próximo. Sim. Madinha, vamos continuar, mas aquele bolo está muito cheiroso, minha rica. Depois a gente continua depois do bolo, a gente para aqui e continua daqui. Tá bom, amada?